Salve, salve galera! Bem-vindo, bem-vinda a este canal. Se você não é inscrito, por favor, ajuda a gente aí, se inscreva. Se gostar do conteúdo, compartilha ou curta. Muito obrigado. Mais uma vez, trago para vocês conto de terror. E hoje a gente vai ler o conto Demônio de Aloísio de Azevedo. É um Aloísio de Azevedo, conto Demônios, capítulo 1. O meu quarto de rapaz solteiro era bem no alto, no mirante isolado por cima do terceiro andar de um grande e sombrio casarão de pensão na rua do Riachuelo, com uma larga varanda de 2 portas, aberta contra o nascente, e meia dúzia de janelas desafrontadas, que davam para outros pontos, dominando os telhados da vizinhança. Um pobre quarto, mas com uma vista esplêndida. Da varanda, em que eu tinha as minhas queridas violetas, as minhas begônias e os meus tinhões, únicos companheiros animados daquele meu isolamento, daquela minha triste vida de escritor. Descortinava-se amplamente nas encantadoras nuances da perspectiva uma grande parte da cidade que se estendia por ali afora, com a sua pitoresca acumulação de árvores e telhados, palmeiras, chaminés, torres de igreja e perfis de montanhas tortuosas, donde o céu, através da atmosfera, tirava nos seus sonhos dourados os mais belos efeitos da luz. Os morros, mais espertos, mais longe, erguiam-se alegres e verdejantes, ponteados de casinhas brancas, e lá se iam desdobrando a fazer-se cada vez mais azuis e vaporosos, até que se perdiam de todo muito além nos segredos do horizonte, confundindo-os com as nuvens numa só coloração de tintas ideais e castas. Meu prazer era trabalhar ali, de manhã, bem cedo, depois do café, olhando tudo aquilo pelas janelas abertas defronte da minha velha e singela mesa de carvalho, bebendo pelos olhos a alma dessa natureza inocente e namorada que se sorria sem fatigar-me jamais o espírito com sua graça ingênua e com sua virgindade sensual. E ninguém me viesse falar em quadros, estatuetas. Não, 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 não. Queria as paredes nuas, totalmente nuas, e os móveis sem adornos, porque a arte me parecia mesquinha e banal em confronto com aquelas fascinadoras realidades tão simples, tão despretensiosas, que, no entanto, tão rica e tão completa. O único desenho que eu conservava à vista, pendurado à cabeceira da cama, era um retrato de Laura, minha noiva prometida, e esse feito por mim mesmo a pastel, representando-a com a roupa de andar em casa, o pescoço nu, o cabelo preso ao alto da cabeça por um laço de fita cor-de-rosa. Quase nunca trabalhava à noite. Às vezes, porém, quando me sucedia acordar fora de hora, sem vontade de continuar a dormir, ia para a mesa e esperava, lendo, escrevendo, que amanhecesse. Uma ocasião acordei assim, mas sem consciência de nada, como se viesse de um desses longos sonos de doente a decidir, desses profundos e silenciosos, em que não há sonhos, e dos quais ou se desperta vitorioso para entrar em ampla convalescência, ou se sai apenas
um instante para mergulhar logo nesse outro sono, ainda mais profundo, donde nunca mais se volta. Olhei em torno de mim, admirado do longo espaço que me esperava da vida, e logo que me senti mais senhor das minhas faculdades, estranhei não perceber o dia através das cortinas do quarto, e não ouvir, como de costume, pipilarem as cambachirras defronte das janelas, em cima dos telhados. E que naturalmente ainda não amanheceu, também não deve tardar muito. Calculei, saltando da cama e enfiando o roupão de banho, disposto a esperar Sua Alteza, o Sol, assentado à varanda fumando um cigarro. Entretanto, coisa singular, parecia-me ter dormido em demasia, ter dormido muito mais da minha conta habitual. Sentia-me estranhamente farto de sono, tinha a impressão laça de quem passa da sua hora de acordar e foi entrando a dormir pelo dia, pela noite, como só nos acontece tendo anteriormente perdido muitas noites seguidas. Ora, comigo não havia razão para ser semelhante coisa, porque justamente naqueles últimos tempos, depois que estava noivo, recolhia-me sempre cedo e cedo me deitava. Ainda na véspera, lembro-me bem, depois de jantar, sair apenas a dar um pequeno passeio. Fizera a família de Laura a minha visita de todos os dias. E às 10 horas, lá estava de volta, estendida na cama, com o livro aberto sobre o peito, a bocejar. Não passariam de 11h30 quando peguei no sono. Sim, não havia dúvida de que era bem singular não ter amanhecido. Pensei indo abrir uma das janelas da varanda. Qual não foi, porém, a minha decepção quando, interrogando o nascente, dei com ele ainda completamente fechado e negro e, abaixando o olhar, vi a cidade afogada em trevas e sucumbida no mais profundo silêncio. Oh, era singular, muito singular. No céu, as estrelas pareciam amortecidas, de um bruxulear difuso e pálido. Nas ruas, os lampiões mal se acusavam, por longas reticências, de uma luz desvalada e triste. Nenhum operário passava para o trabalho. Não se ouvia o cantarolar de um ébrio, o rodar de um carro, nem o ladrar de um cão. Singular, muito singular. Acendi a vela e corri ao meu relógio de algibeira. Marcava meia-noite. Levei-o ao ouvido, com a avidez de quem consulta o coração de um moribundo. Já não pulsava. Tinha esgotado toda a corda. Filo a começar a trabalhar de novo, mas as suas pulsações eram tão fracas que eu, só com extrema dificuldade, conseguia distingui-las. É singular, muito singular. Repetia, calculando que, se o relógio esgotara toda a corda, era porque eu não havia dormido muito mais ainda do que supunha. Eu, então, atravessara um dia inteiro sem acordar e entrara do mesmo modo pela noite seguinte. Mas, afinal, que horas seriam? Tornei à varanda para consultar de novo aquela estranha noite em que as estrelas desmaiavam antes de chegar a aurora. E a noite nada me respondeu, fechada no seu egoísmo surdo e tenebroso. Que horas seriam? Se eu ouvisse algum relógio da vizinhança, ouvir. Mas,
Se em torno de mim tudo parecia entorpecido e morto, e veio-me a dúvida de que eu tivesse ficado surdo durante aquela maldito sono de tantas horas, e, fulminado por esta ideia, precipitei-me sobre o tímpano da mesa e vibrei-o com toda a força. O som fez-se, porém, abafado e lento, como se lutasse com grande resistência para vencer o peso do ar. E só então notei que a luz da vela, à semelhança do som do timpano, também não era intensa e clara como de ordinário e parecia oprimida por uma atmosfera de catatumba. Que significaria isto? Que estranho cataclismo abalaria o mundo? Que teria acontecido de tão transcendente durante aquela minha ausência da vida, para que eu, à volta, viesse encontrar o som e a luz, as duas expressões mais impressionadoras do mundo psíquico, assim trópegas, assim vacilantes, nem que toda a natureza envelhecesse maravilhosamente, enquanto eu tinha os olhos fechados e o cérebro entorpecido? Ilusão minha, com certeza. Que louca tu és, minha pobre fantasia. Daqui a nada estará amanhecendo, e todos esses teus caprichos teus, ou da noite, essa outra doida, desaparecerão aos primeiros raios do sol. O melhor é trabalharmos. Sinto-me até bem disposto para escrever. Trabalhemos, trabalhemos, que daqui a pouco tudo reviverá, como nos outros dias. De novo, os vales e as montanhas se farão esmeraldinos e alegres, e o céu transbordará da sua refulgente concha de turquesa a opulência das cores e das luzes, e de novo ondulará no espaço a música dos ventos, e as aves acordarão as rosas dos campos com os seus melodiosos duetos de amor. Trabalhemos, trabalhemos. Acendi mais 2 velas, porque só com a primeira quase que me era impossível enxergar. Arranjei-me ao lavatório, fiz uma xícara de chá bem forte, tomei-a e fui para a mesa de trabalho. Capítulo 2. Daí a um instante, vergado defronte do tinteiro, com o cigarro fumegando entre os dedos, não pensava absolutamente em mais nada, senão no que o bico da minha pena ia desfiando caprichoso do meu cérebro para lançar, linha a linha, sobre o papel. Estava de veia, com efeito. As primeiras folhas encheram-se logo. Minha mão, a princípio lenta, começou pouco a pouco a fazer-se nervosa, a não querer parar, e afinal abriu a correr cada vez mais depressa, disparando por fim às cegas, como um cavalo que se esquenta e se inflama na vertigem do galope. Depois, tal febre de concepção se apoderou de mim, que perdi a consciência de tudo e deixei-me arrebatar por ela, arquejante e sem fôlego, num vôo febril, num arranco violento, que me levava de rastros pelo ideal aos tropeções com as minhas doidas fantasias de poeta. E páginas se sucederam, e as ideias, que nem um bando de demônios, vinham-me em borbotão, devorando-se umas às outras, num delírio de chegar primeiro. E as frases e as imagens acudiam-me como relâmpagos, fuzilando, já prontas e armadas da cabeça aos pés. E eu, sem tempo de molhar a pena, nem tempo de desviar os olhos do campo da peleja, ia arremessando para trás de mim, uma após outra, as tiras escritas, suando, arfando, sucumbindo nas garras daquele feroz inimigo que me aniquilava. E lutei, e lutei, e lutei.
De repente acordo desta vertigem, como se voltasse de um pesadelo estonteado, com o sobressalto de quem, por uma briga de momento, se esquece do grande perigo que o espera. Dei um salto da cadeira. Varri inquieto o olhar em derredor. Ao lado da minha mesa havia um monte de folhas de papel cobertas de tinta. As velas bruxuleavam a extinguir-se e o meu cinzeiro estava pejado de pontas de cigarro. Oh, muitas horas deviam ter decorrido durante essa minha ausência, na qual o sono agora não fora cúmplice. Parecia-me impossível haver trabalhado tanto, sem dar o menor acordo do que se passava em torno de mim. Corri à janela. Meu Deus! O nascente continuava fechado e negro, a cidade deserta e muda. As estrelas tinham empalidecido ainda mais, e as luzes dos lampiões transpareciam apenas, através da espessura da noite, como os sinistros olhos que me piscavam da treva. Meu Deus! Meu Deus, que teria acontecido? Acendi novas velas e notei que as suas chamas eram mais lívidas que o fogo fátuo das sepulturas. Conchei a mão contra o ouvido e fiquei longo tempo a esperar inutilmente que do profundo e gelado silêncio lá de fora me viesse um sinal de vida. Nada. Nada. Fui à varanda, apalpei as minhas queridas plantas. Estavam fanadas e as suas tristes folhas pendiam molemente para fora dos vasos, como embambecidos membros de um cadáver ainda quente. Debrucei-me sobre as minhas estremecidas violetas e procurei respirar-lhes a alma embalsamada. Já não tinham perfume. Atônito e ansioso, volvi os olhos para o espaço. As estrelas, já sem contornos, derramavam-se na tinta negra do céu como indecisas nódoas luminosas que fugiam lentamente. Meu Deus! Meu Deus, que iria acontecer ainda? Voltei ao quarto e consultei o relógio. Marcava 10 horas. Oh, pois já 10 horas se tinham passado depois que eu abrir os olhos. Por que então não amanhecer em todo esse tempo? Teria eu enlouquecido? Já trêmulo, apanhei do chão as folhas de papel, uma por uma. Eram muitas, muitas, e por melhor esforço que fizesse, não conseguia lembrar-me do que eu próprio nelas escrevera. Apalpei as fontes. Latejavam. Passei as mãos pelos olhos, depois consultei o coração. Batia forte. E só então notei que estava com muita fome e estava com muita sede. Tomei a bilha d'água e esgotei-a de uma assentada. Assanhou-se-me a fome. Abri todas as janelas do quarto, em seguida a porta, e chamei pelo criado. Mas a minha voz, apesar do esforço que fiz para gritar, saía frouxa e abafada, quase indistinguível. Ninguém me respondeu, nem mesmo o eco. Meu Deus, meu Deus! E um violento calafrio percorreu-me o corpo. Principiei a ter medo de tudo. Principiei a não querer saber o que se tinha passado em torno de mim durante aquele maldito sono traiçoeiro. Desejei não pensar, não sentir, não ter consciência de nada. O meu cérebro, todavia, continuava a trabalhar com a precisão do meu relógio, que ia desfiando os segundos inalteravelmente, enchendo minutos e formando horas. E o céu era cada vez mais negro e as estrelas cada vez mais apagadas, como derradeiros e tristes lampejos de uma pobre natureza que morre. Meu Deus! Meu Deus, o que seria?
Enchi-me de coragem. Tomei uma das velas e, com 1000 precauções para impedir que ela se apagasse, desci o primeiro lance de escadas. A casa tinha muitos cômodos e poucos desocupados. Eu conhecia quase todos os hóspedes. No segundo andar morava um médico. Resolvi bater de preferência à porta dele. Fui e bati. Mas ninguém me respondeu. Bati mais forte. Ainda nada. Bati então desesperadamente, com as mãos e com os pés. A porta tremia, abalava, mas nem o eco respondia. Meti ombros contra ela e arrombei-a. O mesmo silêncio. Espichei o pescoço, espiei lá para dentro. Nada conseguia ver. A luz da minha vela iluminava menos que a brasa de um cigarro. Esperei um instante. Ainda nada. Entrei. 3. O médico estava estendido na sua cama, embrulhado no lençol. Tinha contraída a boca e os olhos meio abertos. Chamei-o. Segurei-lhe o braço com violência e recuei aterrado, porque lhe senti o corpo rígido e frio. Aproximei, trêmulo, a minha vela contra o seu rosto imóvel. Ele não abriu os olhos. Não fez o menor gesto. E na palidez das faces, notei-lhe as manchas esverdeadas de carne que vai entrar em decomposição. E o meu terror cresceu. E apoderou-se de mim o medo do incompreensível, o medo do que se não explica, o medo do que se não acredita. E saí do quarto querendo pedir socorro, sem conseguir ter voz para gritar e apenas resmunando uns vagidos guturais de agonizante. E corri aos outros quartos, e já sem bater fui arrombando as portas que encontrei fechadas. A luz da minha vela, cada vez mais lívida, parecia, como eu, tiritar de medo. Oh, que terrível momento! Que terrível momento! Era como se em torno de mim o nada, insondável e tenebroso, escancarasse para devorar-me a sua enorme boca viscosa e sôfrega. Por todas aquelas camas, que eu percorria como um louco, só tateava corpos enregelados e hirtos. Não encontrava ninguém com vida. Ninguém. Era a morte geral. A morte completa, uma tragédia silenciosa e terrível, com um único espectador, que era eu. Em cada quarto havia um cadáver, pelo menos. Vi mães apertando contra o seio sem vida os filhinhos mortos. Vi casais abraçados, dormindo aquele derradeiro sono, enleados ainda pelo último delírio de seus amores. Vi brancas figuras de mulher estateladas no chão, descompostas na impudência da morte. Estudantes cor de cera debruçados sobre a mesa de estudo, os braços dobrados sobre o compêndio aberto, defronte da lâmpada para sempre extinta. E tudo frio, e tudo imóvel, como se aquelas vidas fossem de improviso apagadas pelo mesmo sopro. Ou como se a terra, sentindo de repente uma grande fome, enlouquecesse para devorar de uma só vez todos os seus filhos. Percorri os outros andares da casa. Sempre o mesmo abominável espetáculo. Não havia mais ninguém. Não havia mais ninguém. Tinham todos desertado em massa. E por quê? E para onde tinham fugido aquelas almas, num só vôo, arribadas como um bando de aves forasteiras? Estranha greve. Mas por que não me chamaram?
A mim também, antes de partir? Por que me abandonaram sozinho entre aquele pavoroso despojo nauseabundo? Que teria sido, meu Deus? Que teria sido tudo aquilo? Por que toda aquela gente fugia em segredo, silenciosamente, sem a extrema despedida dos moribundos, sem os gritos de agonia? E eu, execrável exceção, por que continuava a existir, acotovelando os mortos e fechado com eles dentro da mesma catacumba? Então, uma ideia fuzilou rápida no meu espírito, pondo-me no coração um sobressalto horrível. Lembrei-me de Laura. Naquele momento estaria ela, como os outros, também, inanimada e gélida, ou, triste e retardatária, ficaria à minha espera, impaciente por desferir o misterioso vôo? Em todo caso, era para lá, para junto dessa adorada e virginal criatura, que eu devia ir sem perda de tempo. Junto dela, viva ou morta, é que eu devia esperar a minha vez de mergulhar também no tenebroso pélago. Morta? Mas por que morta? Se eu vivia, era bem possível que ela também vivesse ainda. E que me importava o resto? Que me importavam os outros todos, contanto que eu a tivesse viva e palpitante nos meus braços? Meu Deus, e se nós ficássemos os dois sozinhos na terra, sem mais ninguém, ninguém? Se nos víssemos a sós, ela e eu, estreitados um contra o outro, num eterno egoísmo paradisíaco, assistindo recomeçar a criação em torno do nosso isolamento, assistindo, ao som dos nossos beijos de amor, formar-se de novo o mundo, brotar de novo a vida, acordando toda a natureza, estrela por estrela, asa por asa, pétala por pétala? Sim, sim, era preciso correr para junto dela. 4. Mas a fome torturava-me cada vez mais fúria. Era impossível levar mais tempo sem comer. Antes de socorrer o coração, era preciso socorrer o estômago. A fome, o amor. Mas como todos os outros morriam em volta de mim, e eu pensava em amor e eu tinha fome. A fome, que é a voz mais poderosa do instinto da conservação pessoal, como o amor é a voz do instinto da conservação da espécie. A fome e o amor, que são a garantia da vida. Os dois inalteráveis polos do eixo em que há milhões de séculos gira misteriosamente o mundo orgânico. E, no entanto, não podia deixar de comer antes de mais nada. Quantas horas teriam decorrido depois da minha última refeição? Não sabia. Não conseguia calcular sequer. O meu relógio, agora inútil, marcava estupidamente 12 horas. 12 horas de quê? 12 horas. Que significaria esta palavra? Arremessei o relógio para longe de mim, despedaçando-o contra a parede. Oh, meu Deus! Se continuasse para sempre aquela incompreensível noite, como poderia eu saber os dias que se passavam? Como poderia marcar as semanas e os meses? O tempo é o sol. Se o sol nunca mais voltasse, o tempo deixaria de existir. E eu me senti perdido num grande nada indefinido, vago, sem fundo e sem contornos. Meu Deus, quando terminaria aquele suplício? Desci ao andar térreo da casa, apressando-me agora para aproveitar a mesquinha luz da vela que pouco a pouco me abandonava também. Oh, só a ideia de que era aquela a derradeira luz que me restava.
A ideia da escuridão completa que seria depois fazia-me gelar o sangue. Trevas e mortos. Que horror! Penetrei na sala de jantar. À porta, tropecei no cadáver de um cão. Passei adiante. O criado jazia estendido junto à mesa, espumando pela boca e pelas ventas. Não fiz caso. Do fundo dos quartos vinha já um bafo enjoativo de putrefação ainda recente. Arrombei o armário, apoderei-me da comida que lá havia e devorei-a como um animal, sem procurar talher. Depois bebi, sem copo, uma garrafa de vinho. E logo que senti o estômago reconfortado, e logo que o vinho me alegrou o corpo, foi-se-me enfraquecendo a ideia de morrer com os outros e foi-me nascendo a esperança de encontrar vivos lá fora, na rua. Mal era que a luz da vela minguara tanto que agora brilhava menos que um pirilampo. Tentei acender outras. Vão esforço. A luz ia deixar de existir. E antes que ela me fugisse para sempre, comecei a encher as algibeiras com o que sobrou da minha fome. Era tempo, porque a miserável chama, depois de espreguiçar-se um instante, foi-se contraindo, a tremer, bruxuleando, até sumir-se de todo, como o extremo lampejo do olhar de um moribundo. E fez-se então a mais completa, a mais cerrada escuridão que é possível conceber. Era a treva absoluta. Treva de morte, treva de caos, treva que só compreende quem tiver os olhos arrancados e as órbitas entupidas de terra. Foi terrível o meu abalo. Fiquei espavorido, como se ela me apanhasse de surpresa. Inchou-se-me por dentro o coração, sufocando-me a garganta. Gelou-se-me a medula e secou-se-me a língua. Senti-me como entalado, ainda vivo, no fundo de um túmulo estreito. Senti desabar sobre minha pobre alma, com todo o seu peso de maldição, aquela imensa noite negra e devoradora. Imóvel, arquejei por algum tempo nesta agonia. Depois estendi os braços e, arrastando os pés, procurei tirar-me dali às apalpadelas. Atravessei o longo corredor, esbarrando em tudo, como um cego sem guia, e conduzi-me lentamente até o portão de entrada. Saí. Lá fora, na rua, o meu primeiro impulso foi olhar para o espaço. Estava tão negro e tão mudo como a terra. A luz dos lampiões apagara-se de todo, e no céu já não havia o mais tênue vestígio de uma estrela. Treva, treva e só treva. Mas eu conhecia muito bem o caminho da casa de minha noiva e havia de lá chegar, custasse o que custasse. Dispus-me a partir, tateando o chão com os pés sem despregar das paredes as minhas duas mãos abertas na altura do rosto. Passo a passo, venci até a primeira esquina. Esbarrei com um cadáver encostado às grades de um jardim. Apalpei-o. Era um polícia. Não me detive. Segui adiante, dobrando para a rua transversal. Começava a sentir frio. Uma densa umidade saía da terra, tornando aquela maldita noite ainda mais dolorosa. Mas não desanimei, prossegui pacientemente, medindo meu caminho, palmo a palmo, e procurando reconhecer pelo tato o lugar em que me achava. E seguia lentamente. Já não me abalavam os cadáveres com que eu topava pelas calçadas. Todo o meu sentido se me concentrava nas mãos. A minha única preocupação era me não desorientar e perder na viagem. E lá ia, arrastando-me de porta em porta,
de casa em casa, de rua em rua, com a silenciosa resignação dos cegos desamparados. De vez em quando, era preciso deter-me um instante para respirar mais à vontade. Doíam-me os braços de os ter continuamente erguidos. Secava-se-me a boca. Um enorme cansaço invadia-me o corpo inteiro. Há quanto tempo durava já esta tortura? Não sei. Apenas sentia claramente que pelas paredes o bolor principiava a formar altas camadas de uma vegetação aquosa e que meus pés se encharcavam cada vez mais no lodo que o solo ressumbrava. Veio-me então o receio de que eu, daí a pouco, não pudesse reconhecer o caminho e não lograsse, por conseguinte, chegar ao meu destino. Era preciso, pois, não perder um segundo, não dar tempo ao bolor e à lama de esconderem de todo o chão e as paredes. E procurei, numa aflição, aligeirar o passo, a despeito da fadiga que me acabrunhava. Mas, era impossível conseguir mais do que arrastar-me penosamente, como um verme ferido. E o meu desespero crescia com a minha impotência e com o meu sobressalto. Miséria! Agora já me custava até distinguir o que meus dedos tateavam, porque o frio os tornara dormentes e sem tato. Mas arrastava-me, arquejante, sequioso, coberto de suor, sem fôlego, mas arrastava-me. Arrastava-me. Afinal, uma alegria agitou-me o coração. Minhas mãos acabavam de reconhecer as grades do jardim de Laura. Reanimou-me a alma. Mais alguns passos somente e estaria à sua porta. Fiz um extremo esforço e rastejei até lá. Enfim. E deixei-me cair prostrado, naquele mesmo patamar que eu, dantes, tantas vezes atravessara ligeiro e alegre, com o peito a estalar-me de felicidade. A casa estava aberta. Procurei o primeiro degrau da escada e aí caí de rojo, sem forças ainda para galgá-la. E resfoleguei, com a cabeça pendida, os braços abandonados ao descanso, as pernas entorpecidas pela umidade. E, todavia, ai de mim! As minhas esperanças feneciam ao frio sopro de morte que vinha lá de dentro. Nem um rumor, nem o mais leve murmúrio, nem o mais ligeiro sinal de vida. Terrível desilusão aquele silêncio pressagiava. As lágrimas começaram a correr-me pelo rosto, também silenciosas. Descansei longo tempo. Depois ergui-me e pus-me a subir a escada, lentamente, lentamente. 5. Ah, quantas recordações aquela escada me trazia! Era aí, nos seus últimos degraus, junto às grades de madeira polida, que eu, todos os dias, ao despedir-me de Laura, trocava com esta o silencioso juramento do nosso olhar. Foi aí que eu, pela primeira vez, lhe beijei a sua formosa e pequenina mão de brasileira. Estaquei, todo vergado lá para dentro, escutando. Nada. Entrei na sala de visitas, vagarosamente, abrindo caminho com os braços abertos, como se nadasse na escuridão. Reconheci os primeiros objetos em que tropecei. Reconheci o velho piano em que ela costumava tocar as suas peças favoritas. Reconheci as estantes, pejadas de partituras, em que nossas mãos muitas vezes se encontraram, procurando a mesma música. E depois, avançando alguns passos de sonâmbulo, dei com a poltrona, a mesma poltrona em que ela, reclinada, de olhos baixos e chorosos,
ouviu corando o meu protesto de amor, quando também pela primeira vez me animei a confessar-lhe. Oh, como tudo isso agora me acabrunhava de saudade. Conhecemo-nos havia coisa de 5 anos. Laura então era ainda quase uma criança e eu ainda não era bem um homem. Vimo-nos um domingo pela manhã, ao sairmos da missa. Eu ia ao lado de minha mãe, que nesse tempo ainda existia, e... Mas para que reviver semelhantes recordações? Acaso tinha eu o direito de pensar em amor? Pensar em amor quando em torno de mim o mundo inteiro se transformava em lodo? Esbarrei contra uma mesinha redonda, tateei-a, achei sobre ela, entre outras coisas, uma bilha d'água. Bebi sequiosamente. Em seguida procurei achar a porta, que comunicava com o interior da casa. Mas vacilei. Tremiam-me as pernas e arquejava-me o peito. Oh, já não podia haver o menor vislumbre de esperança. Aquele canto sagrado e tranquilo, aquela habitação da honestidade e do pudor, também tinham sido varridos pelo implacável sopro. Mas era preciso decidir-me a entrar. Quis chamar por alguém, não consegui articular mais do que o murmúrio de um segredo indistinguível. Fiz-me forte. Avancei às apalpadelas. Encontrei uma porta, abri-a. Penetrei numa saleta. Não encontrei ninguém. Caminhei para diante, entrei na primeira alcova, tateei o primeiro cadáver. Pelas barbas reconheci logo o pai de Laura. Estava deitado no seu leito. Tinha a boca úmida e viscosa. Limpei as mãos à roupa e continuei a minha tenebrosa revista. No quarto imediato, a mãe de minha noiva jazia ajoelhada defronte do seu oratório. Ainda com as mãos postas, mas o rosto já pendido para a terra. Corri-lhe os dedos pela cabeça. Ela desabou para o lado, dura como uma estátua. A queda não produziu ruído. Continuei a andar. O quarto que se seguia era o de Laura. Sabia-o perfeitamente. O coração agitou-se-me sobressaltado. Mas fui caminhando sempre com os braços estendidos e a respiração convulsa. Nunca houvera ousado penetrar naquela casta alcova de donzela, e um respeito profundo imobilizou-me junto à porta, como se me pesasse profanar com a minha presença tão puro e religioso asilo do pudor. Era, porém, indispensável que eu me convencesse de que Laura também me havia abandonado como os outros. Que me convencesse de que ela consentira que a sua alma, que era só minha, partisse com as outras almas desertoras. Que eu disso me convencesse, para então cair ali mesmo a seus pés, fulminado, amaldiçoando a Deus e a sua loucura. E havia de ser assim. Havia de ser assim, porque antes, 1000 vezes antes, morto com ela do que vivo sem a possuir. Entrei no quarto, apalpei as trevas. Não havia sequer o rumor da asa de uma mosca. Adiantei-me. Achei uma estreita cama, castamente velada por ligeiro cortinado de cambraia. Afastei-o e, continuando a tatear, encontrei um corpo, mimoso e franzino, todo fechado num roupão de flanela. Reconheci aqueles formosos cabelos cetinosos. Reconheci aquela carne delicada e virgem, aquela pequenina mão, e também reconheci a aliança que eu mesmo lhe colocara num dos dedos. Mas, ó, Laura, a minha estremecida Laura, estava tão fria e tão inanimada como os outros. E um fluxo de soluços,
abafados e sem eco, saiu-me do coração. Ajoelhei-me junto à cama e, tal como fizera com as minhas violetas, debrucei-me sobre aquele pudibundo rosto já sem vida, para respirar-lhe o bálsamo da alma. Longo tempo meus lábios, que as lágrimas ensopavam, àqueles frios lábios se colaram, no mais sentido, no mais terno e profundo beijo que se deu sobre a terra. Laura! Balbuciei tremente. Oh, minha Laura! Pois será possível que tu, pobre e querida flor, casta companheira das minhas esperanças, será possível que tu também me abandonasses, sem uma palavra ao menos, indiferente e alheia como os outros? Para onde tão longe e tão precipitadamente te partiste, doce amiga, que do nosso mísero amor nem a mais ligeira lembrança me deixaste? E cingindo-a nos meus braços, tomei-a contra o peito, a soluçar de dor e de saudade. Não, não, disse-lhe sem voz, não me separarei de ti, adorável despojo, não te deixarei aqui sozinha, minha Laura. Viva, eras tu que me conduzias às mais altas regiões do ideal e do amor. Viva, eras tu que davas asas ao meu espírito, energia ao meu coração e garras ao meu talento. Eras tu, luz de minha alma, que me fazias ambicionar futuro, glória, imortalidade. Morta, hás de arrastar-me comigo ao insondável pélago do nada. Sim, desceremos ao abismo, os dois, abraçados, eternamente unidos, e lá ficaremos para sempre, como duas raízes mortas, entretecidas e petrificadas no fundo da terra. E em vão tentando falar assim, chamei-a de todo contra meu corpo, entre soluços, osculando-lhe os cabelos. Oh, meu Deus, estaria sonhando? Dir-se-ia que a sua cabeça levemente se movera para melhor repousar sobre meu ombro. Não seria ilusão do meu próprio amor despedaçado? Laura! Tentei dizer, mas a voz não me passava da garganta. E colei de novo os meus lábios contra os lábios dela. Laura, Laura! Oh, agora sentira perfeitamente. Sim, sim, não me enganava. Ela vivia ainda, meu Deus. 6. E comecei a bater-lhe na palma das mãos, a soprar-lhe os olhos, a agitar-lhe o corpo entre meus braços, procurando chamá-la à vida. E não haver uma luz, e eu não poder articular palavra, e não dispor de recurso algum para lhe poupar ao menos o sobressalto que a esperava quando recuperasse os sentidos. Que ansiedade! Que terrível tormento! E com ela recolhida ao colo, assim prostrada e muda, continuei a murmurar-lhe ao ouvido as palavras mais doces que toda a minha ternura conseguia descobrir nos segredos do meu pobre amor. Ela começou a reanimar-se. Seu corpo foi pouco a pouco recuperando o calor perdido. Seus lábios entreabriram-se já, respirando de leve. Laura! Laura! Afinal senti as suas pestanas roçarem-me na face. Ela abriu os olhos. Laura! Não me respondeu de nenhum modo, nem tampouco se mostrou sobressaltada com a minha presença. Parecia sonâmbula, indiferente à escuridão. Laura! Minha Laura! Aproximei os lábios de seus lábios ainda frios e senti um murmúrio suave e medroso exprimir o meu nome. Oh, ninguém pode calcular a comoção que se apossou de mim. Todo aquele tenebroso inferno por um instante se alegrou e sorriu. E nesse transporte de todo o meu ser, não entrava, todavia, o menor contingente dos sentidos.
Nesse momento todo, eu pertencia a um delicioso estado místico, alheio completamente à vida animal. Era como se me transportasse para outro mundo, reduzido a uma essência ideal e indissolúvel, feita de amor e bem-aventurança. Compreendi então esse vôo etéreo de duas almas aladas na mesma fé, deslizando juntas pelo espaço em busca do paraíso. Senti a terra mesquinha para nós, tão grandes e tão alevantados do nosso sentimento. Compreendi a divinal e suprema volúpia do noivado de dois espíritos que se unem para sempre. Minha Laura! Minha Laura! Ela passou-me os braços em volta do pescoço e, trêmula, uniu sua boca à minha, para dizer que tinha sede. Lembrei-me da bilha d'água. Ergui-me e fui, às apalpadelas, buscá-la onde estava. Depois de beber, Laura perguntou-me se a luz e o som nunca mais voltariam. Respondi vagamente, sem compreender como podia ser que ela se não assustava naquelas trevas e não me repelia do seu leito de donzela. Era bem estranho o nosso modo de conversar. Não falávamos, apenas movíamos com os lábios. Havia um mistério de sugestão no comércio das nossas ideias. Tanto que, para nos entendermos melhor, precisávamos às vezes unir as cabeças, fronte com fronte. E semelhante processo de dialogar em silêncio fatigava-nos, a ambos, em extremo. Eu sentia distintamente, com a testa colada à testa de Laura, o esforço que ela fazia para compreender bem o meu pensamento. E interrogamos um ao outro, ao mesmo tempo, o que seria então de nós, perdidos e abandonados no meio daquele tenebroso campo de mortos? Como poderíamos sobreviver a todos os nossos semelhantes? Emudecemos por longo espaço, de mãos dadas e com as frontes unidas. Resolvemos morrer juntos. Sim, era tudo que nos restava. Mas de que modo realizar esse intento? Que morte descobriríamos capaz de arrebatar-nos aos dois de uma só vez? Calamo-nos de novo, ajustando melhor as frontes, cada qual mais absorto pela mesma preocupação. Ela, por fim, lembrou o mar. Sairíamos juntos à procura dele, e abraçados pereceríamos no fundo das águas. Ajoelhou-se e rezou, pedindo a Deus por toda aquela humanidade que partira antes de nós. Depois ergueu-se, passou-me o braço na cintura e começamos juntos a tatear a escuridão, dispostos a cumprir o nosso derradeiro voto. 7. Lá fora a umidade crescia, liquefazendo a crosta da terra. O chão tinha já uma sorvedora acumulação de lodo, em que o pé se atolava. As ruas estreitavam-se entre duas florestas de bolor que nasciam de cada lado das paredes. Laura e eu, presos um ao outro pela cintura, arriscamos os primeiros passos e pusemo-nos a andar com extrema dificuldade, procurando a direção do mar, tristes e mudos, como os dois enxotados do paraíso. Pouco a pouco foi-nos ganhando uma profunda indiferença por toda aquela lama, em cujo ventre nós, pobres vermes, penosamente nos movíamos. E deixamos que os nossos espíritos, desarmados da faculdade de falar, se procurassem e se entendessem por conta própria, num misterioso idílio em que as nossas almas se estreitavam e se confundiam. Agora, já não nos era preciso unir as frontes ou os lábios para trocar ideias e pensamentos. Nossos cérebros tratavam entre si contínuo e silencioso diálogo, que em parte nos adoçava as penas daquela triste viagem para a morte. Enquanto os nossos corpos esquecidos iam maquinalmente prosseguindo, passo a passo,
por entre o limo pegajoso e úmido. Lembrei-me das provisões que trazia na algibeira. Ofereci-lhas. Laura recusou-as, afirmando que não tinha fome. Deparei então que eu também não sentia agora a menor vontade de comer, e o que era mais singular, não sentia frio. E continuamos a nossa peregrinação e o nosso diálogo. Ela, de vez em quando, repousava a cabeça no meu ombro e parávamos para descansar. Mas o lodo crescia e o bolor condensava-se de um lado e de outro lado, mal nos deixando uma estreita vereda por onde, no entanto, prosseguíamos sempre, arrastando-nos abraçados. Já não tateávamos o caminho, nem era preciso, porque não havia que recear o menor choque. Por entre a densa vegetação do mofo, nasciam agora da direita e da esquerda, almofadando a nossa passagem, enormes cogumelos e fungões, penugentos e veludados, contra os quais escorregávamos como por sobre arminhos podres. Àquela absoluta ausência do sol e do calor, formavam-se e cresciam esses monstros da treva, disformes seres úmidos e moles, tortulhos gigantescos cujas polpas esponjosas, como imensos tubérculos de tísico, nossos braços não podiam abarcar. Era horrível senti-los crescer assim fantasticamente, inchando ao lado e defronte uns dos outros, como se toda a atividade molecular e toda a força agregativa e atômica que povoava a terra, os céus e as águas, viessem concentrar-se neles, para neles resumir a vida inteira. Era horrível para nós, que nada mais ouvíamos, senti-los inspirar e respirar, como animais, sorvendo gulosamente o oxigênio daquela infindável noite. Ai, desgraçados de nós, minha querida Laura! De tudo que vivia à luz do sol, só eles persistiam. Só eles e nós dois. Tristes privilegiados naquela fria e tenebrosa desorganização do mundo. Meu Deus! Era como se nesse nojento viveiro, borbulhante do lodo e da treva, viera refugiar-se a grande alma do mal, depois de repelida por todos os infernos. Respiramos um momento sem trocar uma ideia. Depois, resignados, continuamos a caminhar para diante, presos à cintura um do outro, como dois míseros criminosos condenados a viver eternamente. 8. Era-nos já de todo impossível reconhecer o lugar por onde andávamos, nem calcular o tempo que havia decorrido depois que estávamos juntos. Às vezes se nos afigurava que muitos e muitos anos nos separavam do último sol. Outras vezes, nos parecia a ambos que aquelas trevas tinham se fechado em torno de nós apenas alguns momentos antes. O que sentíamos bem claro era que os nossos pés cada vez mais se entranhavam no lodo, e que toda aquela umidade grossa, da lama e do ar espesso, já não nos repugnava como a princípio e dava-nos agora, ao contrário, certa satisfação voluptuosa em beber-nos dela, como se por todos os nossos poros a sorvêssemos para nos alimentar. Os sapatos foram-se-nos a pouco e pouco desfazendo, até nos abandonarem descalços completamente. E as nossas vestimentas reduziram-se a farrapos imundos. Laura estremeceu de pudor com a ideia de que em breve estaria totalmente despida e descomposta. Soltou os cabelos para se abrigar com eles e pediu-me que apressássemos a viagem, a ver se alcançávamos o mar antes que as roupas a deixassem de todo. Depois calou-se por muito tempo. Comecei a notar que os pensamentos dela iam progressivamente rareando, tal qual sucedia, aliás, comigo mesmo. Minha memória embotava-se.
Afinal, já não era só a palavra falada que nos fugia, era também a palavra concebida. As luzes da nossa inteligência desmaiavam lentamente, como no céu as trêmulas estrelas que pouco a pouco se apagaram para sempre. Já não víamos, já não falávamos, íamos também deixar de pensar. Meu Deus, era a treva que nos invadia, era a treva, bem o sentíamos, que começava, gota a gota, a cair dentro de nós. Só uma ideia, uma só, nos restava por fim: descobrir o mar para pedir-lhe o termo daquela horrível agonia. Laura passou-me os braços em volta do pescoço, suplicando-me com o seu derradeiro pensamento que eu não a deixasse viver por muito tempo ainda. E avançamos com maior coragem, na esperança de morrer. 9. Mas, à proporção que o nosso espírito por tal estranho modo se neutralizava, fortalecia-se-nos o corpo maravilhosamente, a refazer-se de seiva no meio nutritivo e fertilizante daquela decomposição geral. Sentíamos perfeitamente o misterioso trabalho de revisceração que se tratava dentro de nós. Sentíamos o sangue enriquecer de fluidos vitais e ativar-se nos nossos vasos, circulando vertiginosamente, a martelar por todo o corpo. Nosso organismo transformava-se num laboratório, revolucionado por uma chusma de demônios. E nossos músculos robusteceram-se por encanto, e os nossos membros avultaram num contínuo desenvolvimento. E sentimos crescer os ossos, e sentimos a medula pulular engrossando e aumentando dentro deles. E sentimos as nossas mãos e os nossos pés tornarem-se fortes, como os de um gigante, e as nossas pernas encorparem, mais consistentes e mais ágeis, e os nossos braços se estenderem maciços e poderosos. E todo o nosso sistema muscular se desenvolveu de súbito, em prejuízo do sistema nervoso que se amesquinhava progressivamente. Fizemo-nos hercúleos, de uma pujança de animais ferozes, sentindo-nos capazes cada qual de afrontar impávidos todos os elementos do globo e todas as lutas pela vida física. Depois de apalpar-me surpreso, tateei o pescoço, o tronco e os quadris de Laura. Parecia-me ter debaixo das minhas mãos de gigante a estátua colossal de uma deusa pagã. Seus peitos eram fecundos e opulentos, suas ilhargas cheias e grossas como as de um animal bravio. E assim refeitos, pusemo-nos a andar familiarmente naquele lodo, como se fôramos criados nele. Também já não podíamos ficar um instante no mesmo lugar, inativos. Uma irresistível necessidade de exercício arrastava-nos, a despeito da nossa vontade, agora fraca e mal segura. E quanto mais se nos embrutecia o cérebro, tanto mais os nossos membros reclamavam atividade e ação. Sentíamos gosto em correr, correr muito, cabriolando por ali afora, e sentíamos ímpetos de lutar, de vencer, de dominar alguém com a nossa força. Laura atirava-se contra mim, numa carícia selvagem e pletórica, apanhando-me a boca com os seus lábios fortes de mulher irracional e estreitando-se comigo sensualmente, a morder-me os ombros e os braços. E lá íamos inseparáveis naquela nossa nova maneira de existir, sem memória de outra vida, amando-nos com toda a força dos nossos impulsos, para sempre esquecidos um no outro, como os dois últimos parasitas do cadáver de um mundo. Certa vez, de surpresa, nossos olhos tiveram a alegria de ver. Uma enorme e difusa claridade fosforescente estendia-se defronte de nós,
a perder de vista. Era o mar. Estava morto e quieto. Um triste mar, sem ondas e sem soluços, chumbado à terra na sua profunda imobilidade de orgulhoso monstro abatido. Fazia dó vê-lo assim, concentrado e mudo, saudoso das estrelas, viúvo do luar. Sua grande alma branca, de antigo lutador, parecia debruçar-se ainda sobre o resfriado cadáver daquelas águas silenciosas, chorando as extintas noites, claras e felizes, em que elas, como um bando de náiades alegres, vinham aos saltos, tontas de alegria, quebrar na praia as suas risadas de prata. Pobre mar! Pobre atleta! Nada mais lhe restava agora sobre o plúmbeo dorso fosforescente do que tristes esqueletos dos últimos navios, ali fincados, espectrais e negros, como inúteis e partidas cruzes de um velho cemitério abandonado.